Existem dois tipos de solidão, a solidão vazia e a solidão consciente. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre esses dois tipos de solidão. E eu quero começar falando sobre uma experiência que eu tive quando eu estava no ensino fundamental, lá na escola, lá uns bons anos atrás. Que foi uma história que ficou marcada na minha memória e eu não consigo esquecer ela, porque foi em um momento que eu diria que eu mais... Não que eu mais evoluí, mas foi um momento muito importante para minha evolução pessoal, assim, na minha vida. Nessa época que eu estava no ensino fundamental. Para começar contando essa história, eu vou iniciar com a solidão vazia, porque foi na época que eu estava lá no ensino fundamental e os meninos, meus amigos na época, eles começaram a me colocar de lado, eles começaram a me deixar de lado em vários momentos, assim. E foi algo que eu demorei para perceber, eu demorei para reparar, porque eu sempre queria estar junto, eu sempre queria estar perto, e eu não conseguia imaginar ficar sem amigos, ficar sozinho, ser excluído, assim, sabe? Naquela escola que eu tava, óbvio, eu já tinha sofrido bullying na minha antiga escola, mas tava indo tudo tão bem nessa, tava indo tudo tão certo, tava bem mais divertido do que na escola anterior, as coisas estavam melhores, mas de certa forma eu senti que eu fui colocado para trás em um determinado momento. Para ser mais específico, isso foi no 9º ano, então era o último ano do ensino fundamental e no ano seguinte a gente ia pro ensino médio. E meus amigos, os meninos da minha sala, tinham dois grupinhos. Um grupinho que gostava de futebol, e eu não jogava futebol, eu nunca fui jogar futebol, eu nunca gostei de futebol, não torço pra time nenhum. E o outro grupinho que gostava de jogar LOL e assistir anime. E eu não fazia parte de nenhum desses dois grupinhos, porque eu acho que eu gostava de coisas diferentes. Claro que eu gostava de videogame na época, mas eu gostava mais de videogames assim, de modo história, se você consegue entender. Eu gostava bastante de, sei lá, Assassin's Creed, essas coisas. Jogos de modo história no geral. Eu não gostava de jogos competitivos. E eles jogavam jogos competitivos. LOL. E, enfim. E aí eles assistiam anime também e eles ficavam conversando sobre isso o dia todo. O dia todo. E eu tava presente nesse círculo deles, só que eu não conseguia conversar com eles porque eu não tinha um computador bom pra jogar LOL. Tipo assim, eu sei que é um jogo leve e tudo mais, né? Mas eu não tinha um computador adequado pra isso. Então meu computador travava bastante, eu até tentei na época pra tentar, de certa forma, me colocar no grupo deles, mas não funcionou, não deu certo. E eu também eu não curtia assistir anime, não era uma coisa que eu gostava. Eu consumia outros tipos de conteúdo, eu nem lembro o que eu consumia na época, mas eu acho que eu assistia vídeos no YouTube e tal. Mas enfim, o que a gente consumia era bastante diferente e eu não conseguia entrar no grupo deles por conta disso. Isso foi uma época que me marcou bastante, porque eu senti que eu estava sendo excluído, eu senti que eu estava sendo colocado de lado pelos meninos que eu considerava bastante ser meus amigos. E essa foi a época que eu comecei nessa solidão vazia. Eu fiquei bastante triste, eu fiquei excluído nesse período. E eu diria que foi um período de grande autoconhecimento, porque foi lá que eu tive essa experiência de aceitar ficar sozinho. Eu simplesmente aceitei a solidão, eu aceitei que eu estava sendo colocado de lado. Eu falei, não, tudo bem, eu vou tirar esse tempo para mim. Eu vou aprender a gostar da minha própria presença. E realmente, eu comecei, lá naquela época, eu comecei a gostar da minha própria presença. E eu comecei a me autoconhecer e de certa forma virar o meu próprio amigo. Mas, porém, mesmo assim, quando eu entrei no ensino médio, a gente mudou de escola e alguns dos meninos que estudavam comigo, eles foram junto comigo. Eu reencontrei pessoas antigas no meu ensino médio depois e eles tinham o mesmo gosto. E foi lá que eu pensei, eu não quero ser deixado de lado nessa escola nova, eu não quero ser excluído nessa escola nova. Então, basicamente a gente entra numa parte do vídeo aqui que eu falo sobre o perigo de ser aceito nesse círculo social que tem maus hábitos, como jogar videogame e perder tempo assistindo coisas que não vão levar a lugar nenhum, se é que você consegue me entender. Então foi lá que eu comecei
a entrar nesse tipo de hábito, eu comecei a praticar esse tipo de hábito e lá eu fui aceito. Eu consegui ser aceito de alguma forma, por mais que eu ainda fosse um menino estranho, um menino esquisito, que de certa forma ainda sofria um pouco de bullying, mas eu fui aceito por esse grupo e de certa forma eu conseguia conversar com eles e interagir bastante no primeiro ano do ensino médio, que foi assim o mais complicado de todos. E aí foi a partir desse momento que no ensino médio as coisas foram ficando um pouco mais complicadas. Porque além de eu praticar aqueles maus hábitos, além de eu ficar o dia inteiro jogando LOL quando eu voltava pra casa, além de eu ficar consumindo, sei lá, assistindo anime e tudo mais, do mesmo jeito que eles faziam para conseguir entrar nesse grupo, eu também comecei a desenvolver outros hábitos um pouco depois do ensino médio, que a gente já queria socializar um pouco, a gente sempre teve esse negócio que ninguém no grupo era bom com meninas, então a gente queria começar a dar festas, a gente queria começar a ser sociável de alguma forma com meninas, e a gente fez isso de um jeito bem ruim, que foi do jeito degenerativo, né? A gente começava a dar festas na casa de um determinado amigo nosso, e a gente consumia bebidas, e enfim, não era um ambiente legal, não era agradável, e obviamente não era desse jeito que a gente ia encontrar uma menina certa pra gente, porque a gente tava em um ambiente de degeneração, se você consegue entender. Então foi aí que, mais uma vez, para conseguir me enturmar, para conseguir estar nesse grupo, eu comecei a praticar o hábito deles. E um tempo depois, durante a... Não, foi depois da pandemia, na verdade, a gente estava com esse objetivo de conseguir viver a nossa juventude tão grande que a gente começou a dar festas e beber e tudo mais e tentar atrair meninas para o nosso círculo social. O que de certa forma funcionou por um tempo, mas eu percebi que aquilo era um vazio muito grande. Era um vazio eu estar me entregando para hábitos ruins para conseguir estar dentro de um grupo, entendeu? Então, basicamente, eu me isolei por um tempo. E é aí que a gente chega na solidão consciente. Eu me isolei por um tempo depois disso e foi aí que eu comecei a consumir conteúdos que eles não consumiam na época, vídeos de desenvolvimento pessoal, tentar me autoconhecer melhor, tentar desenvolver o meu físico, ir para academia, me alimentar melhor. E foi aí que eu comecei a fundo no desenvolvimento pessoal. E foi nesse período que eu mesmo me excluí deles e passei um tempo sozinho, entendeu? E nesses períodos que eu passei sozinho na minha vida, que eu me excluía ou que eles me excluíam, foram os momentos que eu mais consegui me desenvolver como pessoa e foi o momento que eu mais consegui evoluir. Porque eu tava sabendo o que eu tava fazendo quando eu tava sozinho e eu, de certa forma, virei meio que o meu melhor amigo, entendeu? Eu aprendi a ficar sozinho e eu aprendi a conviver comigo mesmo, sabe? Eu comecei a gostar das coisas que eu fazia sozinho e, de certa forma, as coisas que eu fazia sozinho eram coisas que eu não faria se eu tivesse com eles, porque eu iria estar procurando essa validação o tempo todo. Eu iria estar fazendo coisas que eles gostariam de fazer e não exatamente que eu gostaria de fazer. É por isso que eu digo que a solidão ela é uma vantagem competitiva muito grande, porque você tá em uma vantagem absurda quando você gosta de ficar sozinho, quando você gosta de si mesmo, porque se você estiver trabalhando em um projeto, se você estiver fazendo alguma coisa assim, por você mesmo, e você gostar da sua presença, você vai conseguir ficar horas e horas sozinho com você mesmo, e isso traz um progresso absurdo para o nosso desenvolvimento. Mas agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de isolamento, do que é basicamente o pior de todos, porque vamos lá, existe a solidão tóxica, que é, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo de quando eu era criança, eu saía na rua aqui de casa pra brincar com os meus amigos, a gente andava de bicicleta, a gente andava de skate, a gente andava de carrinho de rolimã aqui na rua, a gente podia ficar horas e horas e horas sem internet nenhuma, sem celular, sem nada, só a nossa presença lá na rua brincando, a gente ficava até escurecer, até de noite a gente jogava bola, soltava pipa. Foi um momento muito divertido da minha vida, que eu me divertia sem nenhuma influência de outras coisas, sem ficar na internet, sem ficar sozinho, trancado no meu quarto o dia todo. O que é uma coisa que eu vejo bastante nos jovens hoje em dia. Quanta criança você já viu por aí que tá viciada no celular, que tá viciada no tablet,
A famosa criança do tablet. Então, quantas crianças dessa idade não estão viciadas, não estão fritando os receptores de dopamina igual loucos, cara? E os pais, eles influenciam isso. E essa é a solidão tóxica, é você ficar sozinho dentro do quarto, trancado, o dia todo só no computador, só recebendo informações que não vão te agregar nada, que não vão te levar a lugar nenhum, que só vão fazer com que você fique cada vez mais viciado em dopamina. E isso é muito triste, cara, é muito triste a gente não ver mais as crianças brincando na rua. Antigamente a gente andava de bicicleta por aí, a gente via crianças brincando, vários outros grupos de jovens na rua, sabe? E eu vejo que, claro, isso ainda existem crianças brincando na rua, mas não com tanta frequência quanto eu via antes. Por exemplo, aqui na rua, obviamente a gente cresceu, já fazem vários anos que a gente brincava na rua, mas eu não vejo mais esse movimento aqui na nossa rua, eu não vejo mais crianças brincando na rua. O que eu vejo é crianças viciadas em computador, viciadas em telas, e esse é o pior tipo de solidão que existe. Por isso é muito importante que você não cometa esse tipo de solidão tóxica. Porque ficar sozinho não é você ficar deitado na sua cama, você ficar sentado consumindo coisas ruins, ficando em redes sociais, scrollando por horas e horas e horas. Cara, existem pessoas que se você for ver quanto tempo de tela tem no celular delas, cara, vai dar mais de 10 horas. Porque isso é viciante, as pessoas acham que ficar sozinha você tem que estar consumindo a vida dos outros, você tem que estar em redes sociais, vendo publicação de outras pessoas. E você não para ficar sozinho com você mesmo. Porque no momento que você tem sozinho, você está consumindo a vida dos outros nas redes sociais. Você tem que gostar da sua presença. E para você gostar da sua presença, o tempo que você tem que ficar sozinho é um tempo que você tem que ficar com você mesmo. É como se fosse um encontro com você mesmo, sabe? Não fazer hábitos ruins só porque você está sozinho e não com outra pessoa. Porque aí você não vai estar se valorizando como pessoa. E nem se respeitando. Olha só, quando você estiver sozinho, você se trata como se você estivesse no encontro. Faz uma comida legal pra você, pede alguma coisa legal. Não fica assistindo coisas inúteis. Tira um tempo pra você escrever. Tira um tempo pra você colocar em prática algum projeto seu. Pra você ler alguma coisa que vai te agregar, sabe? Ficar nos seus próprios pensamentos. Isso é uma coisa que eu acho que pessoas mais velhas conseguem fazer bem, porque eu não sei se você já andou na rua, e acho que com certeza, né? Com certeza você já andou na rua e viu algum idoso com uma cadeira sentado no portão e só olhando o movimento da rua, cara. Ele tá vivendo um momento com ele mesmo ali. E ele tá nos seus próprios pensamentos, e isso é muito bom, porque ele gosta da própria presença dele, e você pode ver, se você passar por lá outros dias, ele vai estar fazendo isso várias e várias e várias vezes, porque ele gosta da própria presença dele. Então ele consegue tirar esse tempo, ele consegue tirar horas do dia dele só pra ficar lá sentado, olhando o movimento da rua, cara. Nos próprios pensamentos dele. Quanta gente nova não consegue fazer isso? Não consegue ficar sentado 2 minutos sem pegar o celular, cara. Então, olha só a vantagem que você tem de gostar de você mesmo. Você não consegue ficar horas e horas e horas sentado nos seus próprios pensamentos, eu aposto. É difícil mesmo. Então, no momento que você passa a gostar da sua própria presença, você vai estar evoluindo bastante como pessoa. Se você não tiver, né, obviamente, nessa solidão tóxica, e você souber ficar sozinho de verdade, você vai estar evoluindo muito como pessoa, você vai estar entrando no desenvolvimento pessoal. E óbvio, eu já fiz vídeos falando sobre Ghost Mode ou Cave Mode, que são jeitos de solidão, que são solidões, solidão consciente, que você sabe o que está fazendo e você está tirando tempo para você mesmo se afastar de todos os hábitos, se afastar das pessoas ruins que te levam para degeneração. E pode ficar à vontade para procurar esses vídeos aqui no canal, eu já fiz vídeos falando sobre isso. E se você estiver passando por um momento da sua vida que você sente que você está excluído, que as pessoas não gostam da mesma coisa que você gosta, que elas não estão nesse mesmo caminho do desenvolvimento pessoal, do conhecimento pessoal, cara, não entra nos maus hábitos só para conseguir entrar nesses grupinhos. Não começa a fazer coisas que você sabe que vão te prejudicar
só para entrar nesses grupinhos e para ser aceito, porque lá no futuro você vai ver como começar o desenvolvimento pessoal vai te ajudar muito agora e como você vai ter uma vantagem muito grande lá para frente de gostar de si mesmo e de gostar de ficar com você mesmo, que é muito importante. Então, essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar o seu like, deixe o seu comentário. Vamos conversar um pouco, vai ser divertido. E se inscreve no canal. É isso, valeu!